Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje, na verdade é uma primeira aula de uma sequência de aulas, vai ser uma série de aulas em que você vai aprender tudo o que você precisa sobre análise técnica para ter alta rentabilidade no mercado financeiro. E quando eu falo ter alta rentabilidade no mercado financeiro, é você ganhar dinheiro de verdade no mercado de ações. E como o intuito do canal aqui é você aprender o passo a passo, é você aprender como os alunos da Fórmula do Swing Trade, como os alunos da Soter Trader, como os membros da Soter Trader têm acesso às operações acima de 10% de ganho, o intuito do canal é você aprender a fazer operações acima de 10% de ganho no mercado financeiro. Tá? Então essa vai ser a primeira sequência de aulas da análise técnica desde iniciante para profissionais, e essa é a nossa primeira aula. Eu espero que você também não perca essa série de aulas, e para você não perder essa série de aulas é importante você se inscrever aqui no canal, você curtir esse vídeo, mas muito importante, se inscreva no canal, que aí só assim você é notificado sobre as novas aulas que são postadas aí durante a semana. Todos os dias praticamente tem alguma nova aula, alguma nova dica postada aqui no nosso canal. Então, para que você não perca nada disso, é importante que você se inscreva e participe aqui. E, importante, qualquer dúvida que você tenha, deixe aqui nos comentários. Tá? É muito importante eu sanar a sua dúvida, eu estou aqui para ajudar você. E como você está iniciando no mercado financeiro ou se você já opera no mercado financeiro, é importante que você sane suas dúvidas aí, ou você dê dicas aí sobre um próximo conteúdo que eu posso fazer qualquer conteúdo aí com a sua sugestão, tá? Só deixar aqui nos comentários. Bom, como que surgiu a análise técnica? O que é a análise técnica, né? Para que ela serve? A análise técnica ela é o estudo da ação do preço. Né? Ela é o estudo do que o preço está me dizendo, o que o preço pode me dizer, qual o próximo movimento do preço. E para que eu possa analisar o próximo movimento do preço, eu tenho que analisar o histórico desse preço. Como que eu analiso o histórico desse preço e onde eu analiso o histórico desse preço? Através da análise gráfica. Você pega aqui o gráfico das ações, qualquer corretora que você vai operar, geralmente eles dão, ou eles deixam você baixar uma plataforma como essa aqui, pagando pouco aí, ou então tem plataformas dessas online que são gratuitas. Mas esse gráfico, essa plataforma, ela me diz o preço do ativo, ela me diz o histórico do preço do ativo, e com esse histórico de preço ativo eu consigo prever o próximo movimento. Por que é importante você estudar o histórico do preço do ativo e você estudar o preço atual do ativo? Porque assim você consegue prever esse próximo movimento para você rentabilizar cada vez mais o seu capital. Tá? Se você pegar, por exemplo, somente o início, só essa parte aqui, ó, esquece, a partir daqui você esquece. Tá? Desse lado aqui para o lado esquerdo você esquece, só analisa do lado direito. Você vai saber o que vai fazer o preço? Qual é o suporte, qual é a resistência? O que o preço do ativo, se vai continuar em tendência de queda ou em tendência de alta? Dificilmente você vai saber. Agora, quando você pega o histórico do preço, uma das formas de fazer isso é você colocar no gráfico diário, gráfico semanal. Lembrando que isso aqui é o Swing Trade, então você trabalha com tempos gráficos maiores, porque tempos gráficos maiores são muito mais assertivos. A probabilidade de você ganhar dinheiro num gráfico maior é muito maior do que você ganhar dinheiro consistentemente, fazer operações aí de curto, médio e longo prazo. Muito mais, tem a maior probabilidade de ganhar dinheiro com esse tempo gráfico do que você operar com tempos gráficos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E esses tempos gráficos são para outros tipos de operação, como o day trade, que é você comprar um ativo e vender esse ativo no mesmo dia. Como aqui no canal nós tratamos aí de swing trade, que é você comprar uma ação hoje, comprar um ativo hoje, qualquer ativo que tem no mercado hoje, com o intuito de vender daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Essas operações de swing trade duram alguns dias, no máximo algumas semanas, aí colocando numa métrica mais ou menos 2 meses. Tá? É o tempo mais ou menos limite de uma operação de swing trade. É um investimento, é uma operação de curto prazo. E com essas operações de curto prazo, nós conseguimos sim ter alta rentabilidade no mercado financeiro analisando o gráfico do ativo. Com essa análise do gráfico do ativo, com essa análise do histórico do preço do ativo, do gráfico dessas ações, como eu estou aqui mostrando para você, todo esse movimento aqui
de sobe e desce é o histórico de preço da ação, é o histórico de preço do ativo. Com esse histórico de preço, esse sobe e desce aqui, eu consigo identificar o que vai acontecer com o gráfico do lado direito, se vai entrar em tendência de alta ou se vai entrar em tendência de baixa, tá? E no Swing Trade, os melhores tempos gráficos para você trabalhar são gráficos de 60 minutos. Algumas vezes eu não costumo particularmente operar com gráfico de 4 horas, mas também é válido para o Swing Trade. O menor tempo gráfico é o de 60 minutos, tempo gráfico diário e o tempo gráfico semanal. São os principais tempos gráficos para você operar no Swing Trade. Tá? Com essa análise do gráfico, com a probabilidade, identificando aí o que pode acontecer com o gráfico para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, nós podemos nos posicionar, né? Nós conseguimos identificar o melhor ponto para comprar e o melhor ponto para vender essas ações, prevendo o próximo movimento do preço da ação. Tá? Mas vamos lá pelo início, vamos começar por onde surgiu a análise técnica. A análise técnica ele surgiu no Japão, mais ou menos ali no século XVII, com Munei Zaruma, em que ele era um trader de arroz. No Japão, mais ou menos ali em Osaka, existia um mercado de futuros, né? O mercado de arroz futuro. Então, era negociado essas sacas de arroz. E Munei Zaruma, ele negociava o preço desse ativo, dessas sacas de arroz, através da análise técnica. Como que ele fazia isso? Ele pegava o movimento, a máxima do dia, a máxima do dia, a mínima do dia, e ele ia colocando, formando os nossos caixotes, né, que hoje nós identificamos como candles. Então, esses caixotinhos aí tinha a máxima do dia, a mínima do dia, e com isso ele ia fazendo a média de preços, ele ia verificando os movimentos sendo formados, se estava em tendência de alta, se estava em tendência de baixa, e com esse conjunto de caixotinhos ele via padrões gráficos. Então, com esses padrões ele conseguia identificar o histórico de preço, né? Com esse histórico de preço ele se posicionava no próximo movimento do preço. Então isso aí tem séculos, é uma análise de séculos. Logo depois, com o sucesso desse tipo de análise, foi trazido para o Ocidente, foi utilizado durante muito tempo aí na Bolsa Americana, até depois ser popularizado também no Brasil, tá? E hoje em dia é utilizado aí no mundo inteiro para fazer operações de curto prazo no mercado. Lógico que vamos botar aí alguns anos atrás, décadas atrás, não tinha essa plataforma aqui que nós conseguimos identificar o movimento do preço em um curto período de tempo. Pelo contrário, as pessoas, os traders, as pessoas que trabalhavam dentro do mercado financeiro, eles colocavam tudo no papel. Era uma planilha, era um papel, e ia colocando ali, podia até mesmo fazer o preço médio, a nossa média móvel que nós sempre utilizamos aqui em todas as nossas operações, principalmente a média móvel de 20 períodos, essa média móvel era calculada ali na mão, no lápis e caneta, tá? Colocava ali o preço do ativo na planilha ali, no papel, e ia fazendo o preço médio do último mês, e calculando aí para o dia seguinte, mais ou menos o próximo movimento dessa média móvel. Hoje em dia nós temos essa informação aqui em pouquíssimos segundos, então hoje em dia ficou muito mais fácil para qualquer pessoa operar no mercado financeiro, para qualquer pessoa ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá? Então, com essa análise gráfica aí, a análise técnica foi se modernizando cada vez mais. Hoje em dia é simples operar, mas desde que você tenha estratégia bem definida, com a fórmula do Swing Trade, que os alunos da fórmula aqui trabalham com uma única técnica para ter alta rentabilidade, para ter rentabilidade acima de 10% por operação, e é o que você também aprende aqui no canal da fórmula do Swing Trade. Tá? Aqui no canal você aprende quando comprar, quando vender, aprende a trabalhar com uma técnica, você aprende também a criar uma técnica sua, você aprende também, você tem os conteúdos aqui dos mesmos alunos da turma paga para ter alta rentabilidade no mercado financeiro. Então a análise técnica é o que eu ensino aqui no canal, é o que muitos traders utilizam, praticamente todos os traders utilizam a análise técnica, porque para operar no curto prazo, ela me dá um ponto de compra e o ponto de venda na ação.
Tá? É o ponto de compra e o ponto de venda que é importante. Se o trader, se o investidor, qualquer pessoa, se não sabe quando comprar ou quando vender uma ação, não é para se fazer nada no mercado. Fica de fora, é a melhor coisa que você pode fazer. Tá? Então, o gráfico do ativo ele é formado pelos candles, né? Pelas barras vermelhas e pelas barras verdes. Essas barras vermelhas e essas barras verdes têm o preço de fechamento e o preço de abertura. Por exemplo, se você pegar essa barra aqui grande, verde, estamos no gráfico diário da ação, né? Ou seja, cada barra dessa aqui representa um dia de operação no pregão. Pegando essa barra verde aqui, eu sei que, como que ela funciona? Ela abriu aqui embaixo, né? Houve uma demanda compradora, o topo foi acima desse pavio, mas o preço de fechamento foi aqui, né? No corpo dessa barra verde. Nessa barra verde me diz o preço de abertura e me dá o preço de fechamento. Já os candles, já o pavio aqui formado, que é esse pavio aqui, ó, nos diz qual foi o limite em que a máxima daquele dia, até onde chegou o preço daquela ação. Por exemplo, nesse candle verde, a abertura foi aqui embaixo, deixando um pequeno pavio muito próximo aí da abertura, subiu até a máxima, essa aqui foi a máxima de preço no dia, e aqui foi o preço de fechamento. Então assim funciona a abertura e o fechamento representado no gráfico, tá? O candle, ele me diz isso, ele tem o poder de me dizer isso. E a mesma coisa aqui no candle vermelho. O candle vermelho tem a mesma propriedade de me dizer preço de abertura e preço de fechamento. Só que, ao invés dele me dar a abertura, que seria aqui embaixo, se fosse uma barra verde, uma demanda compradora, o candle vermelho aqui está me dizendo que nesse dia aqui, os vendedores predominaram no mercado. Os vendedores predominaram no mercado. O que acontece? Vamos analisar sempre o corpo do ativo. Nesse dia aqui, o preço do ativo teve a sua abertura aqui. Ele subiu, essa foi a máxima do dia e logo depois caiu, formando esse pequeno pavio aqui, ó, esse pequeno pavio. E qual foi o preço de abertura e fechamento? O preço de abertura foi nesse limite do corpo, preço de fechamento nesse limite do corpo. Os pavios me representam aí no mercado, que foi a máxima do dia e a mínima do dia. Aí o corpo representa a abertura e o fechamento do mercado. Então, com isso aqui você analisa o preço de abertura e fechamento do dia. Arion, só serve para isso? Não, serve também para o gráfico de 60 minutos, gráfico semanal. Por exemplo, se eu pegar aqui no gráfico de 60 minutos, vem aqui gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, cada candle desse verde e cada candle desse vermelho vai me dizer o preço de abertura e o preço de fechamento a cada hora, né? Então, aqui nesse candle aqui, eu sei que houve uma demanda compradora, porém, houve uma grande demanda também vendedora. O preço do ativo abriu aqui embaixo, no corpo do candle, limite veio até aqui em cima, esse aqui foi o preço máximo do dia, logo depois houve uma demanda vendedora e empurrou o preço para baixo. O preço dessa ação, desse ativo, fechou no topo desse corpo, tá? Não no topo do pavio, no topo do corpo. O topo do pavio representou que naquela hora ali, que esse candle que representa uma hora de operação, representa 60 minutos de operação, nesse limite aqui desse pavio, me disse que essa foi a máxima desse dia. E assim sucessivamente, tá? Você coloca aí para gráfico semanal. No gráfico semanal, um candle vai representar uma semana de operação. Vai ter máxima do dia, a mínima do dia. Os pavios vão representar a máxima e a mínima. E o corpo vai representar o fechamento e a abertura do dia, da semana no caso, tá? Já que é um gráfico semanal. Bom, então o candle ele é o mesmo que vai mudar para você. Vai ser o tempo gráfico em que você vai colocar, tá? Na sua plataforma você pode vir aqui e escolher os tempos gráficos, lembrando que para o swing trade menor tempo gráfico de 60 minutos
e até o gráfico semanal. Se botar no gráfico mensal, você não tem muita clareza. Aliás, você tem clareza sobre a tendência, mas aí já é um gráfico muito amplo, com candles muito grandes aí para você conseguir definir uma entrada e uma saída. É possível somente definir a tendência da ação. Tá? Então, essa aqui é a formação dos candles. Por que o candle ele é importante? Porque o candle ele faz estruturas no gráfico. Tá? Ele forma as estruturas no gráfico. E essas estruturas me diz se o ativo, a ação que eu estou operando, está em tendência de alta, se a ação que eu estou operando está em tendência de baixa, ou que eu quero operar, né? Ou se está lateralizado, o preço está sem direção, só está andando de lado. Né? Está tendo ali uma confusão, está dando uma indecisão entre vendedores e especuladores, então o preço está andando de lado. Então, esses candles formam para mim a tendência da ação. Tendência de alta vai fazer impulsão, retração e impulsão. Ele vai fazer esse movimento aqui para uma tendência de alta da ação. Tendência de baixo vai fazer impulsão, retração e impulsão. Retração e impulsão. E assim cumpre a sua tendência de baixa. Para a tendência lateralizada, preço está sem direção, vai fazer topos e fundos aí, ou afunilando, ou em um período de confusão, porém você vai ver que ele majoritariamente está andando de lado, não está subindo, nem está descendo, tá andando de lado. Então, os candles, ele me representa, ele diz para mim tudo isso aqui, tendências de alta, tendências de baixa e lateralização, com essa formação. Inclusive, não só isso, ele me diz também se pode haver uma reversão do preço ou não. Por exemplo, se a ação está em uma tendência de alta, nenhuma ação, nenhum ativo, ele sobe para sempre ou desce para sempre. Ele também ele precisa fazer um recuo no preço, ou o preço pode descansar, os investidores podem entrar em um período de indecisão ali, os traders que formam preço no mercado, ele pode começar a reverter sua tendência, ou até mesmo balanço da empresa, houve alguma má notícia aí, todo mundo ficou assustado, quer vender o preço da ação. Então, o gráfico, essa análise técnica, ela me diz que o preço da ação pode reverter para uma tendência de baixa após uma tendência de alta. Então, ele pode formar isso aqui, ó. Depois da alta do ativo, ele começa a fazer um topo menor, mais de baixo, né? Esse topo aqui mais de baixo que o topo anterior, rompendo o fundo anterior. E com isso, ele pode começar para uma reversão de tendência com um simples padrão gráfico, analisando isso daqui, tá? Por exemplo, aqui no preço do ativo, essa formação aqui, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Está dizendo que está em uma tendência de alta na ação. Logo depois, houve um topo mais baixo que o topo anterior, rompendo o fundo anterior, que é esse fundo aqui formado, e logo depois pode dizer que vai entrar numa tendência de baixa, tá? Porém, o preço ele não vai cair direto, ele pode entrar num período de confusão de mercado, mas eu sei que isso daqui representa para mim que vai entrar num período de confusão de mercado, não vai cumprir mais sua tendência de alta por algum período, até que entre novamente em uma tendência de baixa na ação, até que entre em uma tendência de baixa no preço do ativo. O gráfico, a análise técnica, pode me dizer tudo isso. Então eu consigo prever o próximo movimento do gráfico analisando os candles. Tá bom? Esses candles aqui formam alguns padrões. Esses padrões são denominados aí de pullback. Né? O preço tem a sua alta, recuo, pequeno recuo, alta novamente. Isso é chamado de pullback. Agora, quando o preço, depois de uma forte tendência de baixa, forma um fundo em que o fundo formado é mais alto que o fundo anterior e ele rompe o topo anterior, esse padrão aqui quer dizer que é um pivô de alta, em que o preço do ativo está me dizendo que vai voltar para uma tendência de alta. Então, eu consigo me posicionar ou prever o próximo movimento gráfico para que eu possa me posicionar para aproveitar a reversão de tendência da ação. Tá?
ou depois de uma forte tendência de alta, pode formar alguns padrões em que esse topo aqui ele não ultrapasse o topo anterior, fique quase que igual aqui, depois rompa para uma tendência de baixa. Isso aqui é chamado de morro duplo. Não é importante nas operações você decorar nomes. Tá? Isso aí só vai ocupar a sua cabeça, não tem por que você fazer isso. O que é importante é você saber como que funciona o gráfico, como que funciona a análise técnica. A análise técnica ela serve para essas operações de curto prazo porque ela tem ela pode ter um poder de te dar alta rentabilidade em alguns dias, tá? E é a melhor ferramenta para você identificar quando comprar e quando vender a ação para ganhar com essa variação de preço, para você ganhar com esse comércio. Tá? Colocando aqui no gráfico diário da ação, você vem aqui, escolhe o gráfico diário da ação, você consegue identificar alguns padrões sendo formados com esse gráfico. Tá? E um desses padrões sendo formados é quando ele forma um suporte e quando ele forma uma resistência no preço. Né? O que é o suporte e o que é resistência no preço? O suporte é quando ele encontra uma dificuldade para queda, em que ele faz um fundo, logo depois ele testa esse fundo, rejeita esse fundo e logo depois ele tem um movimento para sua alta. Tá? Logo depois ele tem um movimento aí para alta no mercado. Ele começa a ter uma reversão de tendência, sendo que ele também pode apresentar resistência. Né? Essa resistência não quer dizer que ele vai continuar para sua tendência de baixa ou continuar para sua tendência de alta. Me diz que o preço do ativo formou um período em que há uma resistência para o preço subir e para esse preço continuar a sua alta, ele tem que formar alguns padrões gráficos e com esses padrões gráficos você consegue se posicionar com antecedência para você buscar o melhor preço da ação. Isso é comprar a ação mais barata aproveitando a tendência de alta. Por exemplo, a ação aqui formou esse fundo, esses dois fundos aqui, que é o suporte. Logo depois, formou um outro fundo mais alto que esse fundo anterior aqui. Ele formou esse fundo mais alto que o fundo anterior, rompendo essa resistência, mas antes dele romper essa resistência, ele me disse que haveria um rompimento da resistência, em que haveria uma alta probabilidade de romper uma resistência no preço. Né? Como que ele me disse isso? Através desse fundo, que é mais alto que esse fundo anterior, e que esse fundo aqui é mais alto que esse fundo aqui que foi formado. Né? Logo depois, houve o rompimento para a sua tendência de alta. Houve um rompimento para essa tendência de alta. Então, com esse movimento aqui de fundo mais alto que o fundo anterior, me diz que vai haver um rompimento e eu posso me posicionar comprado nesse ativo e ganhando aí, tendo alta rentabilidade nessa operação, tá? Com esse simples movimento. Isso aqui a análise técnica me diz. Tá? Isso aqui o trader que sabe ter essa correta leitura consegue ganhar dinheiro facilmente no mercado financeiro, tá? Com muita facilidade aí, operando somente isso. Fundo mais alto que o fundo anterior, mostrando que há uma tendência de alta no preço da ação. Tá? Geralmente no gráfico diário, quando o preço do ativo faz esse movimento de fundo mais alto que o fundo anterior, ele tem a probabilidade de dar mais de 10% de ganho. Tá? Ele tem uma alta probabilidade de dar mais de 10% de ganho comprando nessas operações. Ou seja, você consegue aí traçar alvos acima de 10% de ganho com esse tipo de operação. Inclusive, quando você vai colocando preço médio a favor da tendência. O que é o preço médio a favor da tendência? Vamos supor que você comprou uma ação hoje a R$30. Essa ação subiu a 35. A sua projeção de ganho através da sua análise técnica é que a ação vai chegar a R$40. Se essa ação hoje está custando R$35 e está formando, por exemplo, esse movimento
de impulsão, retração e impulsão, que é o movimento de força no gráfico, quando forma esse movimento aqui, você consegue comprar mais ações e com isso aproveitando a tendência de alta, multiplicando aí o seu capital em uma única operação. Então, o preço médio é sempre a favor da tendência, é sempre trabalhando a favor da tendência. A favor da tendência, você consegue identificar, com a favor da tendência, você consegue multiplicar o seu capital em um curto período de tempo com a probabilidade ao seu favor. Tá? Quem nunca escutou aí que a ação caiu muito e é hora de comprar? Isso é muito comum escutar. Mas se a ação caiu muito, como é que você sabe, ou como é que alguma pessoa sabe que vai reverter o preço da ação naquele ponto? Tá aí, ninguém sabe. Existe a probabilidade através da análise gráfica. Quando forma esses padrões aqui, existe a probabilidade de que o preço da ação possa reverter. Mas não é certo que você vai comprar nesse ponto. O mais assertivo é que você espere todo esse período de confusão aqui, em que o preço está lateralizado. Você espere esse período aqui passar para que espere esse próximo movimento aqui no preço do ativo, que é para sua tendência de alta. Quando você tem a confirmação da tendência de alta, aí sim você vai ter um retorno muito mais assertivo no mercado. Quando você tenta buscar o fundo de um ativo, quando você tenta buscar o fundo da ação, né? Por exemplo, a ação caiu muito, vou comprar. Isso aí é uma aposta no mercado, você está apostando o seu dinheiro. Não é legal você apostar o seu dinheiro. A análise técnica é um estudo muito sério do preço da ação. O que o preço pode fazer. E quando você trabalha com esse estudo, quando você estuda a sério esse tipo de análise, você tem uma alta probabilidade de ganhar dinheiro. Tá? Você está no mercado financeiro não é como hobby, não é para passar o tempo. É para você realmente multiplicar o seu patrimônio, você conseguir aí ter alta rentabilidade no mercado, conquistar os seus sonhos, dar uma boa vida à sua família, não se preocupar também com o seu salário no emprego ou se preocupar somente com o seu emprego. É bom você ter múltiplas fontes de renda na sua vida. Então, o mercado financeiro ele pode propiciar isso, mas desde que você estude seriamente ele. Ele pode te dar liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de rotina que você sempre quis. E por falar de liberdade de rotina, no swing trade você não precisa passar todos os dias operando, você não precisa passar todos os dias analisando o gráfico. No swing trade você consegue lá na sua boleta de compra e venda agendar quando comprar e quando vender a sua ação. Como assim, Arion? Vamos supor que o preço da sua ação está fazendo esse movimento aqui, ó, impulsão, retração, impulsão. Estamos trabalhando no gráfico diário. Então, para formar essa estrutura aqui, são mais ou menos 15 dias aí para formar uma estrutura completa como essa, né? Vamos botar aí de 10 a 15 dias. Se eu sei que está formando esse movimento, que é para uma tendência de alta, eu consigo agendar a compra da minha ação aproveitando esse movimento. Então, eu agendo a compra. Então, quando eu agendo a compra na minha boleta de compra, eu não preciso passar horas aqui no gráfico todos os dias esperando o momento para comprar. Basta eu agendar. Agendo a compra, agendo o alvo da minha operação. Tem vídeo meu aqui no canal ensinando você a traçar alvos nas suas operações com Fibonacci, que são alvos aí, são ferramentas que eu utilizo em todas as minhas operações, que os alunos aqui da Fórmula do Swing Trade utilizam em todas as suas operações. Então, inclusive aqui no Swing Trade na prática, os alunos aqui que consomem material gratuito também utilizam Fibonacci, porque está mais que provado que funciona. Funciona para qualquer tipo de operação no mercado de curto prazo, fazendo a análise técnica. Fibonacci dá o suporte, dá resistência, está muita coisa ali que é importante que você trabalhe. Tá? Mas aqui, voltando para o início, com essa formação aqui, que é um movimento de força, agendo a compra, agendo o meu stop, agendo o alvo da minha operação. Pronto, deixo agendado, deixo o gráfico cumprir o seu papel. Né? Então, eu consigo ter a liberdade de rotina. Liberdade financeira, já está conquistando aí, trabalhando no mercado, tendo outras fontes de renda. Liberdade geográfica, a bolsa te dá porque você não precisa trabalhar no seu escritório, você não precisa trabalhar na sua casa, você pode trabalhar em qualquer outro lugar
e a qualquer hora, porque no swing trade você consegue analisar o gráfico mesmo no final de semana para se posicionar. Eu particularmente gosto de analisar muito aos sábados. Eu acho que é um dia mais tranquilo, pego uma horinha ali da semana nesse sábado, analiso as principais ações tanto no mercado brasileiro e mercado americano e consigo me posicionar aí para o swing trade. Bom, vamos analisar aqui um outro padrão que é muito importante. Tá? Esse padrão aqui que é formado na abertura do mercado, entre o fechamento e a abertura do mercado. É um espaço entre um candle e um outro candle. Esse padrão, isso que acontece no gráfico é chamado de gap, né? GAP, é um gap no mercado. Geralmente é muito comum no gráfico diário, porque quando fecha o dia da operação, né, o preço de fechamento, no dia seguinte pode ser que não abra no mesmo preço de fechamento do dia anterior. Então, o preço pode pular aí alguns centavos ali, formando esse gap, formando essa estrutura. Tá? Isso aqui é muito comum no mercado. Geralmente, isso aqui se dá devido à euforia no mercado. De um dia para o outro sai alguma notícia, alguma outra coisa. Tá? Não é para se assustar quando aparecer isso aqui. É somente uma euforia. Tá? Como você estuda o gráfico, você não fica olhando notícia, é muito importante que você faça isso. Não fique olhando notícia para operar no mercado. Olhe somente o gráfico, tá? O gráfico diz tudo o que você precisa saber sobre as ações. Ele te dá o preço de compra ou o preço de venda. Não importa porque a ação está subindo, não importa porque a ação está descendo. Você vai acompanhar a tendência. Quando aparece esse tipo de padrão aqui, que é esse espaço entre o preço de fechamento de um dia e o preço de fechamento de um outro dia, não é para se assustar. Só houve uma euforia, houve alguma notícia ali entre um dia e outro, em que o preço da ação, a abertura do preço do dia seguinte, ele pulou alguns centavos ali, ou então até mesmo alguns reais, devido à euforia do mercado. Quando acontece isso, mostra que há uma força predominante para continuar uma tendência. Tá? Aqui, por exemplo, houve o gap para uma tendência de queda e a força predominante prevaleceu para uma tendência de queda. É basicamente isso que o gráfico quer dizer para você. É basicamente isso em que o gap quer dizer para você. Nada mais do que isso. Existem alguns movimentos com os candles que algumas pessoas podem dizer que há uma reversão de mercado. Há uma reversão de mercado com o candle. Eu particularmente não gosto de trabalhar somente com candle. Eu gosto de analisar toda a estrutura. Porque uma estrutura, vamos botar aí uma estrutura como essa aqui, formada por, sei lá, 30 candles desse aqui, ele é muito mais importante do que apenas um padrão de candle, correto? Então, essa estrutura aqui, que é uma estrutura que está dizendo para mim que vai haver uma reversão do preço da ação, né? Rompe o fundo anterior, rompendo esse fundo aqui, e continua a predominância para uma tendência de queda, está dizendo para mim que está havendo uma reversão de preço, correto? Agora, o que pode acontecer também é, através de uma análise de candles, você conseguir identificar uma reversão em um curto período de tempo. Por exemplo, aqui houve uma demanda para alta no preço da ação. A partir desse candle aqui, houve uma demanda para alta no preço do ativo. Porém, quando apareceu esse candle aqui, que é um candle de indecisão de mercado, em que são pavios muito longos e uma listra pequenininha bem no meio dela, chamada aí também de estrela cadente, quando aparece no topo do preço, ele diz também para a gente que pode haver uma reversão temporária no preço. O que é uma reversão temporária no preço? E não uma reversão total no preço da ação. Reversão temporária é isso aqui. Apareceu esse candle aqui, logo depois de uma tendência de alta, e aqui formou uma reversão temporária no preço. Tá? Uma reversão temporária. Tá? Essa reversão temporária, logo depois, voltou a subir aqui e logo depois voltou a descer, logo em seguida. Tá? Isso aqui houve uma reversão mais profunda, mas essa reversão mais profunda é caracterizada pelo movimento completo do padrão de reversão de tendência, que aqui no caso está dizendo para mim que é um morro duplo.
tá? E não apenas um candle. O candle representa somente uma reversão temporária no swing trade. Como, por exemplo, aqui, houve esse grande movimento de queda aqui no mercado, né? Tendência de queda. Logo depois apareceu esse candle aqui de indecisão, logo em seguida, um pavio muito longo, representando aí uma indecisão para a continuação de queda. Logo depois, houve uma tendência para alta no mercado, uma tendência temporária para alta no mercado, porque o candle representa somente uma reversão de tendência temporária e não a tendência macro, não uma reversão de tendência macro. Tá? Então, houve essa reversão de tendência temporária. É possível operar através do candle? É, mas já adianto que não é tão assertivo quanto um padrão completo no gráfico. Tá? Quanto um padrão completo no gráfico. Não é tão assertivo, e até porque quando você trabalha somente com o candle, você não tem alvos muito grandes na operação. Pelo contrário, você tem alvos mais curtos nas suas operações. Então, é importante que você trabalhe com a reversão temporária. Tem a ciência que o candle me diz somente uma reversão temporária no preço, que é um movimento menor. O padrão completo me diz uma reversão macro do mercado. Tá? Um padrão como esse me diz que há uma reversão muito maior no preço da ação. O candle pode dizer somente a reversão de tendência? Não. Ele também me diz uma continuação de tendência, como, por exemplo, um dos principais candles que me diz uma continuação de tendência é quando um candle de força aparece. O que é um candle de força? Ele é um candle em que ele é longo e ele ou representa, tem um pavio muito curto ou nenhum pavio, tá? Ou nenhum pavio. É um candle de força como esse aqui. Um candle que diz para mim que vai continuar, é um candle que diz que vai continuar para uma tendência de alta, mesmo que temporariamente. E para uma tendência de queda, a mesma coisa. Há uma barra grande sendo formada, ou tem algum pavio ou nenhum pavio que represente algo significativo. Mas geralmente, quanto menor o pavio, ele sem pavio, mais força ele tem. Como por exemplo aqui, ó, esse candle aqui me disse que pode haver uma continuação forte para a tendência, inclusive esse candle aqui. Ele diz para mim que a tendência de baixa pode continuar, tá bom? Lógico que isso não representa uma longa tendência de alta ou uma tendência de baixa. Me diz que a probabilidade de continuar para uma tendência de queda, uma tendência de alta para os próximos dias, se estiver operando no gráfico diário, é muito alto. Se for no gráfico de 60 minutos, as próximas horas pode ser a mesma coisa. Gráfico semanal, as próximas semanas, através de um candle como esse de força, pode me dizer a mesma coisa. Tá? Então é assim que você deve trabalhar com esses candles. Existem quase 2.000 padrões de candles. Já adianto para você isso. Se você pegar um livro de candles, ou vai ter muito conteúdo na internet para você aprender a ler candles. É legal, tá? É bom você aprender. Quanto mais informação você tiver, melhor. Porém, a maior parte é uma informação inútil. Não estou dizendo que as pessoas que ensinam estão ensinando algo errado. Estou dizendo que é muita coisa para você aprender que não tem necessidade. Tá? O padrão de candle ele é importante sim, porém se você operar somente com ele, ele não é tão assertivo. Ele pode dizer para você que pode ser um momento de entrar ou sair da operação, ou um movimento de continuar na operação, como um candle de força, que também é chamado no mercado como barra elefante. Tá? Então, é importante que você aprenda, mas não tenta decorar nome de candles ou decorar todos os padrões de candle, porque isso aí só vai atrapalhar nas suas operações. Quanto mais filtro você tiver, mais pode atrapalhar. Tá? O gráfico, a leitura da análise técnica, ela é simples, basta você seguir a tendência, basta você buscar movimentos de força no gráfico que você vai ganhar dinheiro no mercado. Porém, existe algumas não é técnicas, né? Toda técnica ela funciona dependendo do gerenciamento de risco, mas existem algumas dicas, algumas coisas importantes, algumas peculiaridades que é importante que você saiba. Então aqui, por isso que eu sempre tento aprofundar ao máximo, cada vez mais. Tem uma dica importante aí sobre a análise que vai mudar a sua percepção de como operar no mercado.
Bom, pessoal, espero que tenha ajudado, tá? Essa é a nossa primeira aula. Para acompanhar as outras aulas, basta se inscrever aqui no canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, é só deixar algum comentário aqui que eu mesmo vou responder e posso fazer o conteúdo com a sua próxima sugestão. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Até mais.